Diretamente dos estúdios da RVC Internacional, no campus Dutra da Fundação Universitária Vida Cristã, na cidade de Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo, estamos iniciando mais um programa A Verdade em Destaque. O programa de hoje terá como tema Poder Legislativo. O nosso convidado de hoje é o vereador eleito, atual presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, o advogado e vereador Ricardo Piurino. Vereador Ricardo Piurino, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Para nós é uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigado, doutor Luiz Otávio. Eu que agradeço o convite e quantas vezes for convidado, estarei aqui com o maior prazer. O programa de hoje, nós vamos estar falando em 3 blocos. O primeiro bloco, nós vamos estar compartilhando com você o início da carreira política do vereador Ricardo Piurino. Nos outros blocos, nós vamos dar continuidade falando sobre a importância do Poder Legislativo, os acontecimentos durante a gestão e a experiência crescente do vereador Ricardo Piurino. Esse é o programa A Verdade em Destaque. Esteja conosco. Vereador Ricardo Piurino, como surgiu em 2004 o desejo de se tornar um vereador? Conte para nós o início, visto que está caminhando agora para o 3º mandato, eleito nas eleições de 2012, eleito para o mandato de 2013 a 2016, sendo o 3º mandato. Como começou essa história inicial, em 2004, primeira eleição? Na verdade, essa semente ela foi lançada já no início do ano 2000, 2001, 2002, mais ou menos. Eu tinha um contato muito estreito com o nosso saudoso vereador Delvair Gonçalves de Araújo, que também era advogado. E na época eu trabalhava no fórum, exercia a função de oficial de promotoria. E uma das funções que cabia à minha pessoa era fazer o atendimento ao público. Então a gente via as dificuldades que a população encontrava, a gente fazia também as oitivas dos menores infratores e a gente via as dificuldades que essas pessoas, essas famílias mais carentes da periferia encontravam para buscar seus direitos, seus amparos. E o Delvair, que era advogado, eu encontrava muito com ele no fórum. E eu via a atuação dele junto ao Poder Legislativo, sabia que era um vereador combativo, um vereador que lutava pelos interesses das pessoas menos privilegiadas, menos favorecidas, e ele sempre me convidava: Piurino, eu preciso de você lá na Câmara, você tem que sair candidato, na sua família sempre teve a tradição de ter vereadores no passado e hoje não tem mais, né? Na época ele falava. E nós precisamos de você. Ele acompanhava meu trabalho lá, eu sempre procurava por ele em algumas circunstâncias, órgãos públicos, contava com a ajuda dele, e ele falava que eu ia ser o parceiro ideal para ele lá na Câmara Municipal. E ia enrolando, falava que eu não queria participar da política, eu acho que eu podia colaborar da forma que eu atuava no fórum. Tinha uma resistência de entrar na política? Sentia que poderia ser uma ida sem volta e mudar? Olha, entrava em conflito com alguns... Eu, na verdade, eu vou confessar, eu tinha aversão por política. É a realidade. A verdade é essa. Eu tinha aversão de quando passava um horário de propaganda eleitoral gratuito, eu desligava. O jornal, a parte, o caderno de política, eu nem lia, não perdia tempo, porque era uma pessoa desacreditada na política. Mas o Delvair sempre falava para mim: a gente não pode perder a esperança, Piurino. A gente, quando tem pessoas com propósitos positivos, a gente tem que lutar e buscar o que é de direito. Senão não podemos formar fila com esse pessoal e só, né, acho que é uma covardia, ele falava para mim. E mexia com o meu brio, Delvair, ele gostava de mexer com brio. Até que, por questões políticas na época aí, que o atual prefeito, o João Ribeiro, junto com o Delvair, eles iam fundar o PPS na época, iam fazer posição ao Vitor Dito naquele momento. E me insistiu, não tinha como falar mais não para ele, me filiou no partido. Acabei me filiando no PPS na época, e onde começou tudo, né? Saí candidato. A gente teve, aliás, até é bom fazer um parênteses aqui, eu não queria sair candidato ainda, eu estava só me filiando com a ideia de ajudar a fazer a composição, montar o diretório municipal. Mas quando ele me convidou para ir na convenção para assistir, estava lá lançando o meu nome lá já como candidato a vereador. E a gente abraçou a causa, né? A gente já tinha um conhecimento grande também dentro da área do esporte, futebol, que eu sempre joguei futebol na cidade, em vários times, e a população gostou da ideia. Então a gente foi em frente, e foi para minha surpresa até nas urnas, né? A gente teve uma votação muito expressiva. Eu fui o vereador mais votado naquele primeiro mandato, e iniciamos aí a nossa trajetória, né? Infelizmente, o Delvair, logo em seguida, ele não foi eleito, porque eu fui concorrente dele também. Olha só como é que são as coisas. Eu fui concorrente junto com ele, dentro do PPS, ele não foi eleito, mas na época ele ocupava o cargo de secretário jurídico dentro da administração do João Ribeiro, naquele primeiro mandato. E ele acabou falecendo.
E eu não tive a oportunidade e o prazer de trabalhar junto com ele dentro da Casa de Leis, que o sonho dele e o meu também era fazer uma parceria com ele dentro da Casa de Leis. Mas a gente está aí, eu acho que dentro da linha que ele tomava e que ele gostava, eu tenho certeza, onde ele estiver, eu acho que a gente está desempenhando a função de acordo. No caso, foi uma continuidade, não foi um trabalho, não teve a oportunidade de trabalhar conjunto, mas a continuidade de um trabalho que exerceu o vereador. Não, sem dúvida. Eu me espelhava bastante nele, né, diante do perfil que ele tinha. E foi uma continuidade. Eu sinto assim a falta, temos vereadores dentro da casa ali bem intencionados, mas a gente percebe, isso eu falo, né, sempre falei em outros meios de comunicação também, eu sou muito, talvez até rebelde, né, pago um preço caro por isso, eu tenho certeza disso. Que, embora eu esteja hoje, eu estou no PDT, em partido, eu falo, eu estou filiado a um partido por questões que a legislação obriga, mas eu tenho como partido, para mim, Pindamonhangaba. Eu sempre falei, meu partido é Pindamonhangaba, eu defendo os interesses da população, eu se tiver que brigar dentro do meu partido, eu vou brigar. Já respondi, inclusive, recentemente, entraram tentando pedir o meu mandato, que o mandato não é do vereador do partido, mas a justiça, graças a Deus, deu ganho de causa para a gente. E eu tenho essa filosofia, esse princípio. Então, eu vou continuar sendo assim. Eu acho que nessa linha me faz bem, deito e durmo sossegado. O princípio inicial foi servir o povo. Ah, sem dúvida. Esse aí, para mim, eu acho que é fundamental. Até porque a gente está lá, isso aí é o ponto de partida. Acho que você tocou num ponto muito importante. O vereador, ele está lá, a pessoa que entra lá achando que ele tem o poder, ele já começou errado, ele vai errar. Ele não tem poder nenhum. O poder ele emana do povo. Né? Eu vou representar um povo, é um poder que o povo tem. Eu sou o representante daquele poder. É lógico que cada vereador tem a sua força. Né? É o que a gente fala, mas todos os vereadores juntos, toda essa força de vereadores representa um poder, que é o poder legislativo. Mas esse poder ele emana do povo. Então eu estou lá para servir. Né? Independente da quantia de votos que te colocou no lugar, a partir do momento que você está como vereador, você representa um vereador da cidade. Representa toda a população. Com certeza. Até porque não tem como o vereador saber até quem votou e deixou de votar nele. Né? Eu tenho que atuar dentro dos meus princípios, dentro das minhas ideias, dos propósitos, das condições que a gente tem para atuar, da qualificação que você tem, do preparo que você tem, da condição, do know-how que a gente tem. E a gente tem que estar procurando atender todas as camadas sociais, sem discriminação. E como foi esse primeiro mandato, esses 4 anos assim, como uma novidade? Ouvir falar da política e de repente você está realizando política diretamente. Exatamente. Eu não tive assim, eu falei do Delvair aqui, né? Mas como eu falei, logo em seguida ele veio a falecer quando eu ocupei o cargo. Então eu não tive um padrinho que pudesse estar me orientando dentro, iniciou, faz isso, deixa de fazer aquilo. Eu não tive isso. Eu aprendi dentro assim, dos meus princípios, da minha vontade, do que é certo e falei, é dentro dessa linha que eu vou trabalhar. Não tive um padrinho dentro. Muito embora, muita gente acha, porque eu tive 2 tios que foram vereadores, foram presidente da casa, mas eu não acompanhava a política, até porque eu era muito criança na época, não tinha interesse nenhum pela política. E meu sogro também, até faço questão de falar, já falecido também, o João Bastos, com quem eu tive uma proximidade muito grande, mas depois que eu já era vereador. Foi uma pessoa importante, mas já no final do meu primeiro mandato. Teve sim uma atuação importante, mas no final do primeiro mandato. E para mim, esse primeiro mandato, eu tive dificuldade nessas questões, né, vamos dizer assim, nas questões procedimentais, como as coisas deveriam ocorrer, né, as exigências de lei. Então, essas dificuldades eu tive, foi um mandato onde eu adquiri muita experiência, mas eu fui muito fiel aos meus princípios, eu acho que isso eu estou colhendo os frutos hoje por isso, porque eu tive um prejuízo de quase perder a eleição no meu segundo mandato, porque a verdade, eu caminhava em cima da verdade e eu não estava conseguindo trazer ela naquele momento, quando aconteceram aquelas denúncias de verdurama, de irregularidades na administração, e eu sendo do partido do prefeito, fazendo as denúncias sem ceder. E o partido fazendo a pressão em mim, que eu não podia fazer aquilo, eu era do partido do prefeito, mas eu sabia onde estava o erro. Eu falei, não, a verdade, eu tenho que continuar aqui, eu não posso me afastar nessa situação. Tive um prejuízo, mas o fato de eu caminhar em cima da verdade e a coisa vir a se concretizar logo em seguida, me trouxe toda a credibilidade para essa nova eleição que aconteceu agora. Nós vamos continuar falando sobre isso no nosso segundo bloco, segundo mandato do vereador Ricardo Piurino. Nós voltamos já com o programa Verdade em Destaque. Fique aí, aguarde mais um pouquinho.